Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 10 do NusiCast. Meu nome é Bernardo Braga e hoje a gente trouxe um episódio para a galera que está querendo fazer a prova da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco, a SEE. E o nosso primeiro podcast dessa minissérie vai ser com a professora Jeane Monteiro, de Química, aqui do NUSI. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, Bernardo. Boa noite, alunos. Então vamos embora, ver se a gente consegue ajudar mais um pouquinho e impulsionar esse pessoal aí a estudar. É o NUSI chegando junto de você para trazer sua aprovação, para trazer os resultados, e aqui a gente com essa novidade que é o podcast. E já para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber qual a sua expectativa, professora, acerca dessa prova de Química, né? Que às vezes é temida, às vezes é amada, depende do aluno, mas para esse concurso específico para ser professor do Estado de Pernambuco. Bem, na parte específica de Química, eu espero uma prova trabalhosa. Eu não vou mentir nem enfeitar para o candidato, né? Como eu disse até em outros podcasts, né, daqui do NUSI, eu sou concurseira também e assim, eu tenho um carinho, uma paixão muito grande pelo Sebrasp. Então, independente de eu ter feito o concurso ou não, todo final de semana que tem uma prova do Sebrasp, eu tenho mania de ir atrás da prova e sair respondendo. De Química e das outras matérias também, né? Porque eu faço concurso também na área policial. E assim, eu acho que vai vir uma prova, né, na parte específica de Química ou igual ou ainda um pouquinho mais aguçada do que foi o retrato de Alagoas. Entendeu? Eu venho nesse perfil, nesse formato. Eu não penso que a banca aqui em Pernambuco vá fazer uma coisa cheia de flores, não. Até você parar para ver o manual do candidato que eles colocaram, né, na parte de conhecimentos específicos. Então, realmente, eu espero uma prova trabalhosa, mas assim, nada do que você, candidato, que com certeza já está estudando, resolvendo questões, fazendo seus resumos, não vai vencer não, tá? Depois eu quero fazer outros pontos assim em relação ao edital. É porque assim, muita gente às vezes pega a prova de Química e pensa que é um bicho de sete cabeças, que vê um monte de fórmula, vê um monte de imagem, que geralmente as provas vêm assim, e fica meio perdido, sem saber muito bem por onde começar. Mas eu tenho certeza que a gente vai dar o melhor direcionamento para que a gente se tranquilize. Isso. E eu acho que é até bom a gente trazer, às vezes, questões mais difíceis, né? Porque quando chega na hora da prova, a gente fica mais à vontade. Isso. Agora, a prova da SE, ela segue algum tipo de padrão ou perfil de conteúdos? Bem, veja só, tem a parte de conhecimentos gerais, né? E eu acho que a parte de conhecimentos gerais, com certeza, vai ser bem unificada para todas as outras matérias. Mas, assim, voltando para a parte de Química, e posso também, trocando aqui, né, umas figurinhas com o pessoal de Física, a gente viu, principalmente, assim, um formato puxando assuntos do ensino superior. E é uma preocupação muito grande que eu tenho, sabe, Bernardo? Assim, a gente está com uma turma aqui bem legal, né, presencial e também online, né, o curso da gente específico online. A gente já teve uma quantidade de vendas interessante. E, assim, eu me preocupo como candidato que está pensando assim, não, mas eu sou formado em Química, então a parte de específica em Química eu domino bem. Eu tenho 20 anos de sala de aula, eu tenho 10 anos de sala de aula, mas, assim, o que a gente viu o retrato de Alagoas e o que está no edital, tá certo, na parte de conhecimento específico, pode acreditar que virão questões, assim, a nível superior, e o aluno ele tem que realmente voltar e fazer aquela revisão, aquele estudo lá da graduação. E vale ressaltar que o NUSI Online, nós temos um curso específico de questões da matéria, né? No caso, a gente tem o de Química e de todas as outras matérias. Então, acho que você aprender o formato da banca através das questões é algo essencial para que... Principalmente nessa reta final. Possivelmente, pelo andar da carruagem, a gente não vai ter adiamento da prova. Até pode acontecer, mas acontece assim. Penso que não terá adiamento, que vai realmente ser no dia 21 de agosto. Por quê? Porque o Sebrasp está cheio de concurso. Então, assim, para que ele possa organizar um concurso, uma prova em cada estado, eu não vejo logística, esse perfil dele adiar. Até pode adiar, tá certo? Eu não vejo isso. Então, em reta final, de fato, é um estudo mais direcionado por questões. E, assim, quando a gente fez as gravações, tanto eu de Química como o Maicon de Física, que como eu estou falando muito de Física porque as provas elas estão parecidas em relação a essa questão que eu estou falando, assim, puxar nível da graduação, assuntos da graduação. A gente, durante as gravações que a gente gravou já alguns dias atrás, aí meses atrás, a gente colocou principalmente questões com os assuntos da graduação, porque é diferente, sabe, Bernardo? Por exemplo, assim, ele falou no edital de Química,
titulação, volumetria e complexação. A gente não dá complexação a nível, tá certo, de estrutura do campo cristalino para um aluno de nível médio. Isso não é grade curricular da prova da UPE aqui em Pernambuco, dos seriados, nem muito menos do ensino nacional, do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, assim, a gente teve esse cuidado, tanto eu como o Maicon, da gente puxar realmente esses assuntos que, de repente, o candidato nunca mais estudou, porque não ensina isso, tá certo? E até é uma maneira dele revisar. Então, a gente teve esse carinho. Porque quando a gente pega, por exemplo, né, um site que eu sugiro muito os meninos a estudarem nessa reta final para fazer questões, é o que? Concurso, tá certo? Com certeza. Você chega lá, Sebrasp, prova de Química, área da educação, você vai, quando você botar lá filtrar, vai vir mais de 800 questões. Então, assim, a gente tentou pegar desse filtro ainda questões que, de fato, fossem assuntos que o colega não está mais trabalhando no ensino médio com os alunos, para poder fazer uma boa revisão. Com certeza. Agora, a senhora mesmo já citou essa questão dos assuntos do ensino superior que mais caem, mas quais seriam esses conteúdos mais cotados, aquele que o candidato deve melhor se preparar? Pronto, uma coisa que, como eu disse, né, para mim é muito fácil falar de questões do Sebrasp, porque, como eu disse, eu sou rata de questões, tá? Então, independente, não estou fazendo concurso nenhum, por exemplo, agora eu não estou fazendo nenhum concurso, porque eu já estou na metade do caminho aí de um concurso, já vou para psicotécnico agora, graças a Deus. Mas o perfil de química que eu vi, vamos tirar a palavra educação, que eu vi o Sebrasp nas provas de química pedir, em prova de perito, prova de técnico laboratorial, tudinho, foi justamente a parte de ligações químicas, que o pessoal de química chama de química 1 ou química geral. Então, assim, esse assunto, tá certo? Eu vi o Sebrasp pedir no Brasil inteiro para qualquer cargo. E aí, quando você faz o filtro mais restrito ainda e vem para a área da educação, ele pediu na prova de educação para professor, né, do ensino básico lá do Distrito Federal, de Alagoas, tá certo? Então, assim, teoria do campo cristalino, teoria de ligação de valência, com certeza, tá? Sim, uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que o candidato vai ter que revisar, exemplo. Eu tenho que ser sincera sempre com o meu colega que vai tentar fazer essa prova, né? Eu não sou concorrente de vocês, tá certo? Infelizmente eu não vou poder fazer a prova, porque no dia 21 de agosto eu vou estar fazendo meu psicotécnico. Mas, assim, no final, tá, do conhecimento específico, quase no final, melhor dizendo, tem dizendo técnicas de segurança de laboratório. E a gente, como professor de ensino médio, dificilmente aqui em Pernambuco, a gente tem uma escola com laboratório de química. Então, assim, a gente teve aula do laboratório de química na graduação da gente, tá certo? Então, assim, de repente é mais um desafio para o candidato que ele não está à frente no laboratório de química. Então, assim, estudar normas de segurança, tá certo, de laboratório, ele vai ter que fazer isso também. Aí já é mais tranquilo, é um assunto mais gostosinho, tá? Porque, assim, quando ele começar a ler isso, ele vai lembrar do que a gente aprendeu na graduação, mas não deixe isso também passar batido, porque a questão de segurança, porque a gente tem visto, né, o perfil daqui de Pernambuco, essas escolas, né, modelo, e assim, a tendência ou a vontade, posso dizer pelo menos a vontade do governo atual de querer voltar nas escolas, tá certo, de estado, a questão do laboratório. Então, se ele está botando no edital, ele vai pedir. E é uma coisa muito interessante, sabe, Bernardo, que eu vejo também, que eu vejo no perfil do Sebrasp. O que está ali no manual do candidato, as questões, ele pede tudo mesmo. É muito, eu estou falando de Deixa química. passar nada, né? Eu estou falando de química, tá, gente? Porque, por exemplo, tem na parte de conhecimentos gerais, direito administrativo. Pronto, direito administrativo é uma parte do direito que eu estudo bastante para os concursos da área de policial. E aí, às vezes, por exemplo, eu fiz a prova da Paraíba, ele tinha colocado lá a parte, né, de agenciamento público, não botou nenhuma questão. Foi um assunto que eu tive que estudar, serviço público, melhor dizendo, retificando. Eu estudei, eu nunca tinha estudado serviço público, não sabia nem o que era aquilo ali. Então, assim, foi trabalhoso. Ele não pediu nada, mas de química, o que está no manual, ele tem pedido. E outra coisa, eu não achei tão grande os conhecimentos específicos de química. Eu achei até que ele deu uma enxugada, tá? Outra coisa também que eu fiquei, aí é uma preocupação minha, tipo assim, na parte de química orgânica ele bota reações, mas ele não frisou quais eram as reações. Então, assim, a gente fica inseguro sem saber se ele vai pedir as reações básicas, só de esterificação, não sei o que, blá, blá.
Não, ele botou reações. E o colega sabe que reações orgânicas, você tem umas 110 reações orgânicas para estudar. Então, assim, foi uma preocupação minha. Então, durante a gravação, o Michael me ajudou muito na filtragem das questões. A gente disse, olha, vamos ver o que mais ele pediu em Alagoas e o que mais ele pediu no Distrito Federal, tá? Então, pronto, eu acho que esses assuntos que eu comentei aqui agora, sim, mas outro também, que eu vi também ele pedindo bastante, teoria de ácido base. Aí vai aquele puxão de orelha, né? A gente, de acordo com o perfil da instituição de ensino, a gente está muito mal acostumado só a trabalhar com ácido e base de arrênios. Talvez você lembre daí. Ácido e base e arrênios. Eu lembro. Vestibulando, eu estava ouvindo isso. Mas acontece assim, que o que eu tenho visto mais na prova do Sebrasp é ele pedir bem mais as teorias de Brockstein, de Loren e principalmente de Lyons. Então, assim, quando você pega, por exemplo, um assunto que eu citei agora há pouco, teoria do campo ligante, teoria do campo cristalino, ele tem colocado ácidos e bases de Lyons dentro de um composto de coordenação. Então, eu vi várias questões ele perguntando, os ligantes, tá? Tem o elemento central, tem os ligantes, só para você relembrar, viu, Bernardo? Porque meu colega sabe o que eu estou falando. Então, ele perguntando assim, os ligantes, eles se comportam como ácidos ou bases de Lyons. Então, você vê uma integração do conteúdo. Então, quando eu digo assim, com certeza ele vai pedir o manual do candidato todinho de química, ele vai pedir, porque ele consegue fazer uma questão de certo e errado e ele bota 2 conteúdos de uma vez só. Então, assim, é estudar, é fazer nesse momento agora que a gente tem o quê? Uns 40 dias aí, não é isso? Isso. A gente fazer um horário de estudo funcional, mas tem que bater o edital todinho. Eu não estou assustando, porque se você tiver disciplina, tá certo? Você consegue fazer o seu estudo direitinho. Eu sou muito ocupado, eu trabalho, não sei o que, eu também, tá? Eu trabalho também bastante, porque todo professor trabalha bastante. Dificilmente a gente tem meio expediente de folga, e eu tenho que estar me preparando para a TAF, né? Porque, como eu disse, eu estou buscando mais a área policial, a área de perícia, e a gente tem que ter tempo para tudo mesmo. As olheiras assim na cara não tem mais corretivo que conserte. É só uma fase. E assim, são só 40 dias, Isso. Bernardo. Tá certo? Então, assim, tem como a gente esmagar um pouquinho se de fato é o sonho, se é o sonho da pessoa, se a pessoa realmente está querendo uma segurança mais, assim, profissional. E o bom é que você tem como desenvolver, tá certo? Um perfil lá na frente. E a gente está sentindo muita falta disso na área particular, no ensino particular, com o professor particular. A gente está e o Estado, o município, no Brasil inteiro, ele está valorizando o professor. Então, eu acho que a gente vai ter uma concorrência bem interessante para essa prova. Bem interessante. Com certeza. Mas assim, é pouco tempo, mas com a equipe do NUSC a gente oferece todo tipo de apoio, com questões, com professores super qualificados que estão aqui dispostos e com dicas valiosíssimas. Ligações aqui, a professora já disse, segurança do laboratório. Então, assim, questões assim já dadas praticamente de importância. Mas, enfim, a senhora também comentou um pouco sobre as questões de certo ou errado. Então, em termos de formato dessas questões, quais seriam os principais cuidados que devemos ter nesse tipo de questão? Vamos lá, veja só. Outro puxão de orelha, tá? Por favor, colega de química, não vá para a prova somente pensando que você vai fazer só conhecimento específico. Existe uma prova de conhecimentos gerais, tá? Que você tem que acertar, no mínimo. Eu li o edital de vocês todinho, viu? 2 vezes. Eu nem vou fazer o concurso. Para poder gravar esse podcast aqui hoje, eu li o edital 2 vezes. Então, vocês têm que ter uma pontuação mínima de 10 pontos na prova de conhecimentos gerais. Vai ser 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimento específico. Então, assim, é o medo que eu tenho do candidato, ele menosprezar a prova de conhecimentos gerais. Então, assim, tem que dividir direitinho o estudo, tá? E eu vou até te dizer, se fosse eu fazendo esse concurso, eu não vou fazer, mas se eu fosse fazer, eu ia guardar 60% do meu tempo para a prova de conhecimentos gerais e 40% do meu tempo para a prova de conhecimentos específicos de química. Porque, como assim, química a gente domina, a gente vai fazer uma revisão e pode até já fazer a revisão em cima de questões. Se você é assinante do que concurso, tá certo? Você vai pegar a questão e ainda tem um comentário do professor. E vou até parabenizar a moça. Tem uma menina que o que concurso contratou, uma professora, que ela comenta as questões recentes. O nome dela é Thalita. O comentário da menina é excelente. Caramba, pensa a menina que está arrasando. E assim, você só tem acesso a partir dos comentários se você for assinante, tá? Então assim, por quê?
O que foi que eu vi no último concurso do estado aqui de Pernambuco? Meio mundo de colega meu disse, eu fiz uma prova de conhecimento específico muito boa, mas levei ponto de corte na prova de conhecimentos gerais. Então, assim, é hora de vir para cá para o NUSE, assistir às aulas presenciais, tá certo? Por quê? Ele está pedindo a parte de informática, na parte de conhecimentos gerais, informática, português, direito administrativo e tem outra, a parte da legislação, né, a BNCC, etc. Então, assim, a gente sabe que está Fabiana aqui dando aula de português, a gente tem os professores aqui dando presencial. Então, assim, e a parte de direito administrativo, ele pediu assunto pra caramba, tá certo? Português nem se fala, informática é que está mais enxutinho. Então, assim, você vai ter 50 questões para poder responder de conhecimentos gerais. Você tem que ter 10 pontos no mínimo. E aí, agora, aonde vem a minha preocupação de candidato, eu não sei como as pessoas fazem isso, sabe, Bernardo? Não leu o edital. Isso aí é não leu o edital, não pode. Olha, vê só, está escrito no edital e não vai ter retificação disso. Uma questão errada é um ponto negativo. Ou seja, para quem não entendeu direito ainda, uma errada vai anular uma certa. Então, se você não sabe o assunto, pô, esse assunto aqui não deu tempo de estudar, deixa em branco. Deixa em branco, tá certo? Então, assim, serão 120 questões, certo e errado, 50 conhecimentos gerais, 70 conhecimento específico, e na soma dos 2 blocos você tem que ter uma pontuação mínima de 36 pontos, ainda mais. Então, olha, repetindo, são 50 questões de conhecimentos gerais, tu tem que ter acertado pelo menos 10 limpa. Então, muito cuidado para tu, de repente, assim, tá lá as coisas, eu não sei dessa, vou chutar. Não, porque tá escrito no manual do candidato que uma questão errada vai ser um ponto negativo. Então, por favor, leia um edital. Pronto, a gente está participando das etapas de outro concurso de outro estado, na área policial. E assim, no grupo do WhatsApp, a gente fez o TAF esses dias e aí daqui a pouco alguém pergunta, já tá, né, o concurso andando, e o pessoal faz assim, quando é que termina o TAF, quando é que vai sair o resultado, quando é a prova do psicotécnico, tá entendendo? Então assim, o candidato não lê, então assim, leia, veja as lotações, tá certo? Veja o critério de correção das provas de conhecimento, da discursiva. Então assim, tem, para uma vaga só serão corrigidas 5 questões, 5 discursivas. A discursiva tem que ser de 30 linhas. Aí, de repente, você vai pegar lá um papel, normalmente o Sebrasp deixa 30 linhas. Aí, de repente, se ele botar lá 50 linhas, o candidato não leu, vai passar de 30 linhas. Não, está dizendo no edital que tu tem que fazer a tua discutiva no máximo em 30. Então, tá aqui Fabiana, talvez seja outra pessoa também de redação, orientando como é que faz, porque a prova de redação, a discursiva, não vai ser conhecimento específico de química, não, porque a gente está acostumado a isso. Por exemplo, vai fazer um concurso do IF. A prova discursiva é sobre química, é um tratado, vou fazer uma filtração, uma separação de uma mistura. Tá? Não, vai ser atualidades, e também está lá no manual. Então, tem que vir para o NUSE assistir a aula presencial. Mas eu tô no interior todo dia. Tem o bloco online, tá certo? Então, assim, mas eu não consigo aprender online. A gente vai ter que destravar isso. É o que tu tem, então tu tem que trabalhar com o baralho que está na tua mão, as cartas que estão na mão. Então, assim, eu fico preocupada. Então, se realmente, assim, você quer muito isso, tá certo? E, assim, é uma coisa que eu conversei muito com o seu Aquiles, né, que é um dos diretores nossos. E a gente viu como a pandemia fez a gente sofrer. Principalmente eu, posso dizer, eu sou apenas da rede particular. E a gente viu como a gente ficou vulnerável. Bernardo, vamos ser sinceros, quem recebeu salário em dia é quem era concursado. É verdade. Por isso que, aqui, vê o NUSE, graças a Deus, a gente tá cheio de aluno. As salas lotadas, a gente abrindo cada vez mais para PM, não sei o quê. Porque o pessoal entendeu. Então, se tu tá querendo realmente essa segurança profissional para a tua vida, e sem ser a questão de segurança de um salário, não. O Estado, e como eu disse, é um perfil agora do Brasil inteiro. Essa questão de valorizar, de fato, o profissional, o professor. Então, assim, lê o edital, faz teu horário de estudo direitinho, dá certo. Então, assim, a gente, como profissional aqui do NUSE, a gente está querendo te ajudar. A gente só vê, assim, os professores e a coordenação, os monitores, carregando os alunos aqui no braço. Vamos fazer o horário de estudo, eu te ajudo, tudinho. Eu até comentei no podcast anterior, eu tinha uma dificuldade enorme em interpretação de texto. E foi Fabiana que disse para mim, Giane, um texto por dia. E eu sempre faço Sebrasp, um texto por dia. E quando você termina, são o quê? 3 questões ou 5 sobre interpretação de texto.
Hoje em dia, dificilmente eu erro uma questão de português. Graças a Deus, que Com está a prática. sendo é a prática. Eu tenho dificuldade, porque a gente diz, a gente tem uma preguiça danada de ler aqueles textos lá. E quando vem texto filosófico, pelo amor de Deus. Eu posso... Mas é o jeito, tá certo? Não é isso que você vai enfrentar, não é o teu sonho. Então faz tua parte, que a gente está querendo te ajudar. Aqui, como Núcia, a gente está querendo te ajudar. Com certeza. E assim, acho que é muito importante você saber sair da sua zona de conforto. Claro, eu também sou de exatas. Então a gente pode falar que realmente ver um texto filosófico desse dá um medinho, assim, um susto e tal, mas é sobre sair da sua zona de conforto para alcançar os seus sonhos. É sobre você praticar, é sobre você se dedicar, buscar. E realmente a gente aqui dá a mão pro aluno para que ele consiga chegar na aprovação, dá aluno pro colega professor e realmente levar para onde ele quer chegar, levar ele a alcançar os sonhos. E é sobre sair da zona de conforto para que, sabe, nesse pouco período de tempo, até agosto, então, assim, que a gente consiga realmente abdicar de algumas coisas para chegar ao sucesso. Mas a senhora também comentou sobre o BNCC e como você acredita que o currículo de Pernambuco e a BNCC podem ser cobrados na prova? E o que devemos saber de modo geral? Bem, veja só, aí nessa parte eu estou até mais tranquila, porque eu acho que vai ser o mesmo perfil de Alagoas e do Distrito Federal. Eu não acho que vai ter mudança não, porque assim, até de outras bancas, tá? Sem ser o Sebrasp, FGV, que também fez prova para a área da educação recentemente, tá? Porque eu não só resolvo as questões do Sebrasp, não, eu saio procurando tudo que é de outras bancas também. Uma concurseira então, nata, assim. Mas assim, eu acho que eu sou também uma coisa, eu gosto de estudar. Caramba, eu gosto de estudar, desde criança e foi assim comigo. Então assim, eu posso não estar fazendo concurso nenhum, mas por dia eu resolvo no mínimo 50 questões. Eu sou assinante, né, do que concurso e do Tec Cursos. Então eu fico lá resolvendo questão, tô na parada do ônibus, eu fico resolvendo questão, melhor do que ficar vendo rede social, que eu não tenho muita paciência. Mas assim, eu já acho que vai ser uma parte mais assim, constante do que está acontecendo. Agora, tem outra coisa, é assunto que só mexe. E quando você para, eu vou fazer o download PDF das leis diretrizes, é muita coisa. Então assim, é outro conselho que eu dou, sabe, Bernardo? Quando for fazer o horário de estudo, tenta dividir um pouquinho para cada lei. Então, assim, eu tenho 5 leis para poder ler. Lê um pouquinho dela cada um. Porque, assim, eu, no passado, né, eu tinha um erro. Eu disse assim, não, eu vou começar a estudar direito administrativo e só vou passar para direito penal quando eu terminar direito administrativo. Isso está errado. Porque se de repente acontecer alguma coisa que você não tenha tempo de terminar a prova de direito administrativo, você não estudou nada de direito penal. Verdade. Tá certo? Então, assim, se você chegar, né, novamente, né, vou fazer propaganda aqui do NUSE, o pessoal fez um material do PDF até um pouco mais compilado, então, assim, mais direcionado, porque de fato a gente está em reta final. Então, se de repente, assim, eita, eu não li nada ainda sobre isso. Então, assim, a gente tem como fazer um PDF grifado, mais direcionado. Então, de repente, eu estou resolvendo uma questão e eu começo a ver, eita, eles estão perguntando mais sobre esse assunto aqui. Então, eu tenho que cair em cima mais desse assunto aqui. Então, assim, faz o download de todas as leis, tá? Se vier aqui para o NUSE, a gente está dando material impresso, está dando a apostila. Tu sabe me dizer se está com a apostila impressa ou Acho que a gente ainda está imprimindo, mas está dando sim, com certeza. Ao pessoal do presencial, se for online, vai fazer o download. Então, assim, lê um pouquinho da lei por dia. Não derruba uma lei toda, não, porque é página que só peste. É muita coisa, tá certo? Então, assim, faz esse estudo direcionado para que você tenha um equilíbrio, um pouquinho de cada uma delas, tá? Mas aí, nessa parte, respondendo novamente, eu já estou mais tranquila, porque eu acho que vai ser o perfil que ele está fazendo em todos os estados. Então, não tem nem como fugir. E por fim, né, para a gente ainda voltar para essa parte de BNCC, das leis, diretrizes e bases, e etc., eu tenho visto que as questões, elas, se você conseguir se manter calmo na hora da prova, se ficar nervoso, faz o exercício de respiração. Eu tenho visto assim que se você lê o negócio com calma, quando a questão está errada, é um negócio tão absurdo, que está muito na cara, tá? Não dá para o candidato fingir que está estudando e fazer uma leitura dinâmica do assunto. Não faça leitura dinâmica do assunto, não, tá? Mas assim, se você leu aquilo ali uma única vez, pegou o PDF, fez teu resumozinho do lado, tá certo? Grifou lá com marca-texto, dá para ele resolver as questões se ele lê. Sim, uma coisa muito interessante, são 120 questões mais a prova discursiva. Dá tempo de fazer a prova, minha gente.
não tenham pânico. Tá, o pessoal faz assim, quem nunca fez um concurso do Sebrasp? Dá 120 questões e a prova discursiva. Dá tempo de fazer, vá por mim, e dá tempo de marcar o gabarito também, se você dividir direitinho. Então, não tem essa agonia, eu tenho que correr contra o tempo, porque aí você cai numa pegadinha. O cara inverteu aquele que é anafórico, e aí ele não prestou atenção, achou que a pergunta era depois, não, era o de antes. Uma vírgula faz uma diferença. O nervosismo também na hora da prova. E Isso, dá tempo de tomar um cafezinho, então, comer um biscoito. Fique tranquilo, dá tempo de você ir ao banheiro 2 vezes só, tá certo? Vamos E exagerar. fazer com calma. Pronto. Com certeza. E agora, voltando um pouquinho mais sobre o que o NUSS oferece ao candidato, como é que está organizado o curso de questões de Química, né? Como é que... Explica um pouquinho para que as pessoas possam conhecer. Pronto. Eu não me lembro que agora o Bernardo pode puxar minha orelha se foram 100 questões ou foram 120 questões ou foi 150. 150 questões. Pronto. Eu fiz uma divisão assim bem criteriosa. Eu coloquei em média 60 questões sobre o ensino de Química, porque eu pensei como eu concurseira, tá? Eu não ensino essa parte de ensino de Química para o meu aluno, então assim, eu tentei puxar as questões, 60 questões mais ou menos de ensino de Química, então tem 3 blocos de aula que eu gravei só sobre leis diretrizes e bases, ensino de Química, BNCC, para que a gente pudesse conversar sobre as questões. E tentei não deixar ponto crítico, porque não quer saber, tá? Mas na prática eu não vou trabalhar com isso. Sim, mas para a prova tu vai fazer de conta que aquilo ali existe, tá certo? Tu deixa para fazer tuas críticas depois. Não fiz nenhuma análise política, eu fui diretamente de fato o que estava na lei e a gente respondendo ali as questões. E aí os outros blocos, né, 90 questões aproximadamente, foi que eu puxei de Química, tá? Eu acho que eu fui 60 a 65 questões de ensino de Química e o restante de Química. E mesmo assim eu tive o cuidado de não estar gravando questões. Vamos lá, uma coisa que vocês não esquecem. Aço mais base, produz sal mais água. Não, isso a gente sabe. Então eu puxei bastante questões, né, com a parte de Química, de ligações químicas, tá, de complexo de coordenação, de titulação, de cálculos, tá certo? Que, sim, bom, né, durante a parte de cálculo, você fica tranquilo que a prova ela não vai ter tantas questões de cálculo, pelo menos assim, eu estou falando pelo perfil do Sebrasp e das outras provas, tá certo? Porque a gente sabe que, por exemplo, eu vou para o IF, prova, você gasta um tempo enorme com cálculo. E não, eu até dou uma ajuda na hora das questões de cálculo a você arredondar e a fazer a simplificação mais fácil, tá? Então, assim, lá, 70 questões de conhecimento específico. Eu sou muito sincera, acho que a gente vai ter umas 10 questões no máximo, de cálculo, tá? Então, o aluno não fica pensando que vai ser a prova do Enem, o candidato fica pensando que vai ser a prova do Enem, que a gente fica lá sofrendo com aquelas questões lá de cálculo estequiométrico do Enem, não. Misericórdia, nem... Não, porque assim, ele bota umas questões, por exemplo, o meu colega sabe, lei de réis, caramba, a prova do Enem consegue fazer uma questão de lei de réis mais difícil do que a prova da UPE, e a gente ainda nem simplifica, tá certo, a parte matemática, não tem como, é complicada a prova do Enem. Nossa, sem calculadora ainda, eu lembro de uma prova da SSA, a gente estava até em aula, o professor foi fazendo os cálculos, deu o quadro todo e a gente pensou, foi a aula toda praticamente resolvendo 2 questões, e ainda perguntou, professor, quanto tempo a gente vai ter para resolver isso na prova? Ele, 6 minutos, a gente, ok, isso tudo em 6 minutos. Mas é sobre realmente saber administrar e nós vamos ver algumas questões ainda no final, de como cai, de fato. Mas agora, quais métodos de estudo você recomendaria para o pessoal que está em casa assistindo? Bem, vamos lá. Estudo eficiente, né? Pelo menos assim, os perfis das pessoas hoje em dia que são coach ou que você tem contratado, né? Eu, quando estava estudando para esse último concurso meu agora, eu resolvi pedir a orientação de uma moça que ela é delegada e ela faz, né, bastante ajuda assim ao concurseiro. Então, assim, tu tem que ler. Pronto. Pô, é chato ler a BNCC. Tem que ler, não tem jeito, não tá lá, vai cair, tu sabe disso. Tu tem que ler, tu tem que fazer o teu resumo, tá certo? Mas eu tô há 40 dias, não fiz o meu resumo. Então, assim, pegar realmente um PDF grifado, tá? Pra poder fazer a leitura e resolver muita questão. O que eu peço muito ao candidato a esse momento é que não estude somente por questões, tá certo? Então, divide um pouquinho. 50% leitura, 50% questões. Tem dia, por exemplo, terça-feira.
hoje. Hoje eu estou de férias da escola. Mas de terça-feira é o pior dia para mim, tá certo? Porque eu ensino no interior. Então, assim, eu saio de casa de 5 horas da manhã e chego às 9h30 da noite. Então, é o único dia que eu só estudo 2 horas por dia. Todos os dias eu estudo, domingo a domingo. Mas na terça-feira é o meu pior dia. E mesmo assim, ensinando no interior 110 quilômetros para ir para voltar, eu guardo 2 horas de estudo. Então, assim, eu deixo 1h10 para exercício e 50 minutos para estudo e leitura. Então, assim, não vai funcionar somente a parte de exercício, porque você tem que correr atrás de fazer a leitura da parte de conhecimentos gerais, tá certo? Ele vai ter que ler a parte de direito, ele vai ter que ver a parte de informática, tá? Então, a formatação de um texto, o que é fonte, onde é que eu procuro aquela aba, tá certo? Ele vai ter que, como é que eu justifico a parte de slides, tá certo? A parte de você dominar o PowerPoint, que a gente fez tanto isso agora nesse momento de pandemia para poder gravar as aulas online para os nossos alunos. Então, ele quer essa tecnologia, então divide direitinho. E uma coisa, sabe, Bernardo, que eu vejo unânime hoje em dia, é o pessoal querer comprar mapa mental pronto na internet. Caramba, vê só, Bernardo, aquilo que é difícil para tu, para mim pode ser fácil. O que é difícil para mim, eu fiz um mapa mental, mas talvez para tu não seja, então não funciona. Mapa mental é teu, pessoal, o resumo é teu, tá certo? Então, assim, eu me lembro quando eu cheguei aqui no NUSE, tá? Então, assim, eu fui aluna do NUSE, eu sempre falo isso com muito amor, com muito carinho. Rapaz, na aula de direito penal, não foi processo penal, Stefânia fez assim, não, porque o delegado pode pedir, o juiz pode pedir de ofício. O que é de ofício? O que é de ofício? Então, assim, caramba, mas hoje em dia eu sou muito boa em direito penal e processo penal, tá certo? Eu sou muito boa, eu já sou um pouquinho ruim em direito constitucional. Então, não tem como você estar comprando mapa mental na internet ou baixando, porque tem como você baixar lá. Faz o teu resumo, faz o teu mapa mental, tá certo? Então, assim, se tá com o momento, né, agora apertado, tá? Porque a gente tá em reta final, mas, assim, divide direitinho, tá? Deixa, de repente, 2 terços no máximo para exercício e 1 terço, mas tem que sentar e fazer leitura. Tem que fazer leitura, não tem jeito não, tá? Não menospreza e lê o edital. O edital é a capa da prova, assim. Lê o Todo edital. mundo tem que ler o edital, Por é o favor, mínimo. Lê o edital, tá certo? Lê o edital, pelo menos 2 vezes o edital antes da prova, tá certo? E as retificações, já teve retificação do edital, então tem que ler. E outra coisa, Bernardo, tendo dúvida, procura a gente. Olha, eu sou concurseira, eu conheço muito bem o Sebrasp, tá certo? O Sebrasp é que não gosta de mim, mas eu amo o Sebrasp. Então, assim, procura o NUSE, procura aqui a coordenação, a monitoria. A gente vai saber te ajudar, tá? Então, assim, aqui na aula presencial, a gente tem delegado dando aula, tá certo? A gente tem um pessoal aqui que é concursado federal aqui dando aula, então a gente sabe te orientar. De repente, assim, se for como é marinheiro de primeira viagem, né? Como o pessoal diz, tá? O teu primeiro concurso e tu tá lendo aquilo ali, tu não tá entendendo. Se tu ainda não entendeu que uma questão errada vai anular uma certa, a gente te orienta, tá? Então, assim, a disposição do NUSE é grande. E, assim, foi comigo isso. Quando eu cheguei aqui, que eu não... Pronto, por exemplo, eu sou bem antiga, né, de idade. Então, assim, eu nunca, na minha época de ensino médio, estudei raciocínio lógico matemático. Só estudei matemática. Eu estudei análise combinatória, eu estudei tudo, PA, PG. Aí eu cheguei aqui no NUSE, aí Tássio, né, foi dar aula, não, professor de matemática, beleza. Aí quando chegou a apostila e saiu o edital, né, da Polícia Civil daqui em 2016, RLM. Aí eu me lembro que eu cheguei na livraria, né, para Marcelo, da livraria, eu disse, Marcelo, o que é RLM, hein? A pessoa vai cair na prova RLM, e ainda, a gente ainda nem assistiu essa aula de RLM. Aí o Marcelo fez, já acabou, Tássio Marcelo foi o primeiro, acabou o conteúdo. Raciocínio lógico, matemática. Eu digo, é só isso, que eu gosto de matemática. Então, assim, eu fiquei muito perdida aqui, vocês não têm noção como eu era perdida, assim, eu ficava olhando assim, eu não sabia, pronto, outra coisa assim, vergonhosa, eu não sabia nem que tinha direito penal e direito processo penal, eu não sabia nem o que é que um fazia, o que é que o outro fazia. E foram os professores que me carregaram aqui no braço, tá? As dicas, né, por exemplo, como eu falei de Fabiana, na minha interpretação de texto. Então procura a gente está querendo te ajudar. E agora, vamos, veja só, gente, eu estou de férias a partir de hoje, tá certo? Então, assim, me explorem, tá? Os alunos, tá certo? Das específicas, graças a Deus a gente está tendo, né? Vou fazer propaganda, uma venda muito interessante de química, agradeço bastante
me procurem. De vez em quando, aí eu vejo, né? Eita, fulano me adicionou. Aí quando eu vou ver, para ver quem é, se eu vou aceitar ou não, né? Aí, professora de química, eu digo, opa, já sei que é colega minha, tá certo? Que vai tentar. Então, assim, explorem bastante, mandem questões pra gente, procura a gente tá querendo te ajudar, né? Aprovar teus sonhos, tá certo? Como o Núcio fez isso comigo no passado. Olha aí, o Núcio realmente pega na sua mão e te leva para aprovação. Realmente a gente trilha o caminho, só está esperando que você dê o primeiro passo. Exatamente. A gente mostra o caminho para você chegar no sucesso. A gente tem auxílio dos monitores, auxílio dos professores. Inclusive, ela acabou de dizer que está de férias. Então, sabe, vamos chegar junto, vamos perguntar. Porque você não pode sair daqui com alguma dúvida. Você tem que sair daqui preparado, confiante, porque a aprovação é certa. Porque o Núcio é o que mais aprova no estado de Pernambuco. Então você está no lugar certo, estando aqui. E, professora, eu só tenho que agradecer por esse podcast. Foi algo sensacional. Uma conversa cheia de dicas importantíssimas para quem vai prestar esse concurso. Eu tenho só... Assim, recebi uma aula aqui também. Achei sensacional. Muito obrigado. Espero você na próxima. Fica aí o seu espaço para se despedir do pessoal. Pronto, eu acho assim que eu não esqueci, né, a falar de nada. Eu acho que para mim é legal, porque como eu também sou igual a vocês, né, eu também sou concurseira, só como eu disse, né, eu não estou buscando concurso na área de professor. Eu sei da agonia, né, das pessoas. Então, assim, conversando até com outros colegas de química, eles disseram assim, Jane, eu também estou tentando na área de perícia, mas é difícil, porque quando abre o concurso é uma vaga, no máximo 2 para química, então eu vou tentar, por enquanto, para professor do estado, porque eu tenho uma possibilidade grande de passar, então fica mais efetivo, consigo diminuir a carga horária para ter mais tempo para estudar para a área de perito, porque vai abrir, né, daqui a pouco, Polícia Federal só para perito, que não teve, recentemente não teve para perito. Então, assim, eu entendo a agonia de vocês, a cobrança, né, naquele dia que a gente deu o aulão aqui presencial, tinha uma pessoa sentada na plateia, que ele foi meu professor na época de cursinho, na época do atual, e o cara tava lá. Então, assim, não tem idade, o edital não tá cobrando idade, tá certo? Então, assim, eu tenho muita compaixão, eu sou muito solidária à situação de vocês, porque eu tô no mesmo barco, tá certo? Então, assim, se esforcem só um pouquinho, não morre não, tá? Dorme no máximo 6 horas por dia, 4 horas não, tá certo? E assim, é bom dar essa carga grande agora, para quando chegar na semana de prova, tu tem que dar uma freada. Descansar. Tá? Tem sim, porque assim, são 120 questões, eu disse que dá tempo de fazer a prova, mas não deixa de ser uma prova trabalhosa, não deixa de ser. Então tem que estar com a mente tranquila, tá? E assim, é um erro muito grande que eu vejo. Nas 2 últimas semanas o candidato quer dar tudo. Não, dá tudo agora, tá? Principalmente o pessoal também que está de férias, feito eu, tá? Então tenta fazer isso agora, dorme só 6 horas por dia, no máximo 7, não mata não, se alimenta bem, dorme bem, tenta fazer uma meditação, um relaxamento, tá certo? Então, acho que dá certo. E lê o edital. Vai dar certo. Leiam o edital. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado gente. pela Obrigada, Bernardo. Obrigada a vocês. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu!